Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos para mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 27, que diz: Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou. No trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondestes bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Aqui nós vemos o cerco apertando e aqui autoridades. No capítulo 20 nós vemos 2 ocasiões onde os principais sacerdotes e escribas se aproximam de Jesus, armando-lhe, questionando-lhe, tentando de alguma forma apanhá-lo em alguma falta em relação à palavra de Deus. E esta cena me faz lembrar o texto que o apóstolo Paulo, falando sobre o homem, a atitude do homem ao questionar Deus. E em Romanos capítulo 9, versículo 20, diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? O homem discutindo com Deus. O homem querendo explicações da parte de Deus. E aqui nós temos autoridades, nós temos escribas, nós temos principais sacerdotes, líderes da nação judaica, da religião judaica, questionando e apertando Jesus Cristo a respeito desses temas que eles julgam importante e querendo armar situação. Mas eles estão diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, aquele que sabe todas as coisas. E aqui a questão que esse outro grupo se levanta, tentando ganhar, tentando destruir Jesus através da palavra, através do conhecimento que eles tinham, através das suas crenças. E aqui está um grupo de saduceus, e a palavra de Deus diz que aqueles que dizem não haver ressurreição.
esses que não acreditam na ressurreição, na verdade da palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus ensina, e eles se baseiam em alguns textos para fazerem esta afirmação. Eles não creem em anjos, eles não acreditam que os mortos ressuscitarão. E eles criam uma situação baseada na Bíblia. Moisés nos ordenou que se um homem morrer e não deixar filhos, e se ele tiver irmãos, esses irmãos devem coabitar com esta mulher e dar descendência ao falecido. E este que nasceria seria filho deste que faleceu. Ele deixaria herdeiros para o irmão que faleceu. E ele fala de um caso, uma suposição onde 7 irmãos desposaram esta viúva. 7 homens estiveram casados com uma mesma mulher. E a pergunta deles, e na ressurreição? O Senhor disse que haverá ressurreição. E na ressurreição, esta mulher será esposa de qual deles? E o Senhor disse, como os anjos, não casam e nem dão em casamento. Serão como os anjos. Os filhos deste mundo casam e dão em casamento, mas os filhos de Deus, os filhos da ressurreição, esses que ressurgirão dentre os mortos, não casam nem dão em casamento. E o Senhor encerra com um texto das Sagradas Escrituras, onde ele fala sobre os ensinamentos de Moisés. Moisés falou a respeito da ressurreição. Ele diz que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça ardente. Quando se refere o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E a palavra Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O Deus vivo tem filhos e os filhos de Deus vivem e viverão eternamente. Por isso, estamos diante da palavra de Deus. Jesus Cristo caminhando para Jerusalém. Jesus, nos seus últimos momentos de vida, não perdendo a oportunidade e continuando o seu ensinamento a respeito do reino. E aqui nós temos mais uma verdade, que nos fala da nossa grande esperança. Cremos que os mortos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a condenação eterna. Por isso, que esta palavra possa trazer conhecimento, possa trazer mudança de vida para você. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.